o Lula não está mentindo. Você já parou para pensar isso, meu amigo aí de casa? Ele está dizendo para você o que vai fazer. A gente está na campanha e normalmente o que o político faz? Ele promete tudo para você. Ele doura a pílula. Ele doura a pílula, ele fala que vai fazer acontecer e o Lula tá falando de peito aberto para todo mundo ouvir. Não só regular a mídia, mas assim, gente, eu vou fazer o que eu fiz no meu último governo. Um pouco mais. Ele podia chegar agora e meter um meia-culpa, sabe? Meter um loucão de meia-culpa, falar assim, não, eu vou chegar e vou fazer diferente, erros cometidos não serão mais cometidos. Muito pelo contrário. Ele tem a arrogância de quem não errou, ele tem a arrogância de quem não foi preso, ele tem a arrogância de quem não comandou o maior esquema de corrupção desse país, ele tem a arrogância de como se ninguém do PT tivesse sido preso, ele tem a empáfia de parecer que o governo do PT foi há 40 anos atrás e o Temer passou os últimos 20 anos, os últimos 40 destruindo, e agora ele chega como um salvador. Na régua do tempo, o governo do PT foi ontem. Foi agora o governo do PT, porque o governo do Temer conta como governo do PT, porque ele era vice da Dilma ali, ó, lado a lado ali os dois. Então, o maior absurdo não é só o fato do Lula ser candidato, o que já é muito absurdo. É muito difícil explicar isso para quem não mora no Brasil. Por que um camarada que até outro dia estava preso, agora ele é candidato? Entendeu? O difícil é explicar por que ele é candidato e por que ele está dizendo que vai fazer as mesmas coisas que ele fez antes. E eu queria explicar, Negão, sabe pra quem? É o pior argumento do mundo. E não tem. Quando você vê um cara falar muito de picanha, significa que nem de churrasco ele manja. Ele manja. Se vacilar, ele não sabe nem acender uma churrasqueira. Não sabe nem qual é a parte do boi que é a picanha. Esse negócio de falar só de picanha já significa Mas que o cara nem de churrasco ele manja. Eu quero passar pra Jamile e ainda fazendo uma provocação, Jamile. Eu sei calar a direita, calar a oposição. Primeiro a gente já tem que esclarecer uma coisa aqui da última discussão, que é o seguinte. O Lula até pode dizer que ele é inocente. Ele pode chegar na frente das câmeras e dizer, gente, eu sou inocente. O que ele nunca vai poder dizer é que ele foi inocentado. Aí é onde está a diferença. Então é muito fácil você chegar lá e enforcar as letras e obrigá-las a falar a palavra que você quer, certo? Já no que você estava falando aqui, Ricardo, eu acho o seguinte. O Lula já perdeu essa eleição. E eu não digo que ele perdeu porque o Bolsonaro vai ganhar dele. Mesmo que ele ganhe, ele já perdeu a eleição. Foi colocado no Congresso 100 bolsonaristas. Não foram colocados 100 políticos do PL, entendeu? Foram colocados 100 bolsonaristas. Foram colocados 15 bolsonaristas no Senado. Isso significa que o Lula, sei lá, chegou o impeachment do Lula, eles vão conseguir passar? Não, isso não significa isso. O que significa é o seguinte, o que significa é que, o mensalão vai ficar bem mais caro. Já rolou uma inflação nesse mensalão. Se quiser fazer mensalão, já vai ter que pôr a culpa no Bolsonaro da inflação em cima do mensalão. Porque assim, agora o Congresso está dividido entre pessoas que provavelmente não vão votar com Lula, e se votar vai ser quando ele quiser fazer alguma coisa muito boa, pessoas que vão votar com Lula, que é o pessoal de esquerda, normal, e pessoas que vão balancear aqui, ó, o seu apoio. Ou seja, o Lula já perdeu. Então qualquer ação dele mais radical, acabou. Qualquer ação que ele tentar mais radical, acabou. No Senado, a mesma coisa. E outra coisa, o Lula não está... Quando o Lula foi eleito, no seu segundo mandato, por exemplo, no primeiro ele ainda foi eleito porque ele convenceu o Brasil inteiro. No segundo mandato dele, ele já teve que disputar com pessoas, com brasileiros que não gostavam dele. Então ele teve os brasileiros que gostavam dele, votaram nele, e brasileiros que não gostavam dele, normal. Depois ele conseguiu eleger a Dilma, no mesmo esquema. Depois da Dilma, o Lula adquire brasileiros que odeiam ele. Aí é que está a grande diferença para o hoje. E ainda mais com essas falas dele, como a gente já falou aqui, como a própria Jamile trouxe aqui, que é a fala do cara que rouba o celular para comprar uma cervejinha. Essa é a fala mais estúpida de toda essa campanha. Por quê? Porque essa fala é o momento em que ele provavelmente esqueceu o que é gente pobre. Na cabeça do Lula existe classe média e gente morrendo de fome. Na cabeça do Lula é isso, gente milionária, gente rica, classe média, e dali tem um salto pro pessoal que dorme na rua. Então ele não consegue entender que hoje em dia o cidadão consegue até comprar um celular melhorzinho, parcelar em tantas vezes, e imagina esse cara ser roubado. Imagina esse cara hoje que não sabe
que ele tem que ficar ligando toda hora para o filho ou pra direto, viu, filha. Negão? É porque não é do milionário que eles roubam, é do cara que tá é andando do na cara que tá rua andando na trabalhar. rua. E, Então, Negão, tipo assim, e já sabe o foi- que eles perceberam agora? Entendeu? Que é muito legal você roubar às 4h30, 5 da manhã. Exato, que é a hora Porque que o pessoal tá indo trabalhar. Que ele tá indo pegar o ônibus, que ele tá indo pegar o metrô, Isso. o trem, e não tem policiamento. E aí Essa fala atinge diretamente o povo a pessoa pobre, a periferia, a dona Maria, preta, pobre, da periferia analfabeta, mas Que ela tem um fica celular super que ofendida ela quando ele manda fala o que- Pix, ela manda o Isso. Pix criado no governo Bolsonaro para pagar as coisinhas dela e para vender o bolo dela, entendeu? Ela vai perder o celular e vai quando- perder como poder vender o bolo dela no Pix. E quando o Porque governo para ela conseguir comprar outro celular, vai saber. E o babaca vai estar rindo, falando, peguei da velhinha ali, ó, da preta, pobre, periférica com 2 filhos. Quai, seu app de vídeos curtos.